ler o texto da Palavra de Deus que está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37 e o 38. Abra sua Bíblia comigo. Atos, capítulo 2, versículo 37 e o 38. E diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O contexto que a palavra de Deus nos fala hoje, o contexto em que esse texto está escrito, é logo depois da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos no lugar e veio o Espírito Santo e desceu sobre eles de uma maneira realmente sobrenatural, onde todos os que estavam naquela casa foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aí Pedro, então, depois disso, há um alvoroço na cidade, toda a cidade ouve o barulho que estava acontecendo naquele lugar, muitos afluíram para lá. Pedro então se levanta e ele faz um discurso, e ele começa a anunciar a palavra de Deus. Pedro então começa a declarar aquilo que a palavra de Deus dizia para os acontecimentos que haviam acabado de se cumprir, quando Jesus fora morto, ressuscitou, o tempo que Jesus esteve com eles e o momento que Jesus então havia subido aos céus. Pedro então declara essas coisas e ele com uma veemência, com uma forte pregação, muitas pessoas ao ouvirem a palavra de Pedro, eles tiveram uma atitude de resposta. Eles então fazem uma pergunta a Pedro. O versículo 37 diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos, apóstolos: Que faremos, homens, irmãos? Que faremos? Diante de tudo isso, Pedro, que você está anunciando, qual é a atitude que nós devemos tomar? O que nós devemos fazer? Qual é a atitude que nós devemos ter? Nós não podemos ouvir simplesmente isso e não fazer nada. Nós não podemos simplesmente ouvir palavras tão poderosas, promessas tão grandiosas se cumprindo, porque muito do que Pedro falou era o contexto. O povo judeu, eles conheciam o Antigo Testamento, muita coisa já havia sido anunciada, pregada, proclamada no Antigo Testamento, profetizada lá no Antigo Testamento. E esse tempo que eles estavam vivendo era o tempo do cumprimento daquelas palavras. Então eles perguntaram, eles tiveram uma atitude de resposta, uma pergunta qual é a atitude que nós devemos ter? Era isso que eles queriam saber de Pedro e os demais apóstolos, o que nós precisamos fazer, qual é a atitude que devemos tomar diante de palavras tão poderosas, diante de palavra que se cumpre nesse tempo, as quais até mesmo já conhecíamos lá do Antigo Testamento. Qual a atitude que eles deveriam ter? Pedro então, em resposta à pergunta que eles fazem a ele, Pedro responde: Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Essa é a atitude que todo homem, sem exceção, no momento quando ele ouve a palavra anunciada, quando ele ouve as boas novas do Evangelho, quando ele ouve aquilo que a palavra de Deus declara, é o momento, é a resposta que este homem tem que dar ao Senhor. É arrependimento e conversão. Conversão fala de mudança de rumo, mudança de caminho. O homem então precisa se arrepender. Arrependimento fala de mudança de mente. Ele precisa mudar a sua maneira de se portar. Ele precisa se arrepender das velhas práticas, se arrepender por ter andado longe de Deus, se arrepender por não ter crido num Deus Salvador. O homem então precisa ter uma atitude em resposta à palavra que é anunciada. E essa resposta que o homem tem que ter é o arrependimento. Todos nós, sem exceção, precisamos nos arrepender. Todos nós, todo ser humano, sem exceção, num dado momento da sua vida, ele precisa conhecer a verdade, ele precisa compreender o que a palavra de Deus anuncia, aí então se arrepender daquilo que ele estava fazendo contrário à verdade, de andar separado
andar sozinho, sem um Deus verdadeiro, sem o Deus da Bíblia como fonte da sua vida, como inspiração para toda a sua vida. Então a atitude que o homem precisa ter é uma resposta ao anunciamento da palavra de Deus, uma resposta diante daquilo que a palavra de Deus anuncia. É o momento onde o homem toma uma atitude. Arrependei-vos e convertei-vos, Pedro responde, para que sejam apagados os vossos pecados. Este é o caminho. Essa é a resposta que devemos dar ao Senhor diante da palavra anunciada, diante da palavra pregada. Esse texto da palavra ele é interessante porque foi o primeiro discurso, a primeira pregação, logo após a descida do Espírito Santo, o primeiro momento que o homem, sendo impulsionado pelo mover do Espírito, é a primeira pregação que acontece, dessa maneira, sendo movido pelo Espírito Santo. E nesse dia, aproximadamente 3.000 pessoas se converteram ao Senhor com uma única pregação. 3.000 almas realmente se arrependeram no seu coração e tiveram uma conversão genuína. Conversão, como eu já disse, fala de mudança de rumo, mudança de caminho. Eu estava indo por um lado e eu converti a minha vida e comecei a ir para outro lado. É isso que a Bíblia nos ensina. Conversão, se converter à vontade de Deus, se converter à palavra de Deus. A conversão nos leva a obedecer ao Senhor. A conversão nos faz com que busquemos ao Senhor de todo o nosso coração. A conversão genuína coloca dentro de nós desejo de conhecer Deus, desejo de conhecer a sua palavra, desejo de orar, de estar perto de Deus. Mas essa conversão, ela tem que acontecer baseada no arrependimento. Eu vou me arrepender de estar vivendo uma vida sem Deus, para que a partir de agora eu viva uma vida caminhando junto com Deus, junto com o Pai. Meu querido, a minha oração nesse dia é que você receba essa palavra no seu coração. E assim como aqueles homens, ao ouvirem a pregação de Pedro, tiveram uma atitude de perguntar o que nós devemos fazer diante dessa palavra que foi anunciada, você possa ter essa atitude e dar uma resposta, não para mim simplesmente, mas uma resposta para o Senhor. Uma resposta de uma atitude de alguém que realmente reconhece que precisa dele, que precisa de um Deus Salvador, um Deus que vai mudar a sua história, um Deus que vai mudar todo o teu caminho, toda a tua existência. E então, experimentar essa nova vida que a palavra de Deus nos promete. Que você hoje possa tomar essa decisão e experimentar isso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.